Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para esta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas 4, de 24 a 30, que nos diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, quero explicar algumas coisas aqui importantes. Jesus falou ao povo na sinagoga. O que era uma sinagoga, né? Vamos voltar no tempo, tá bom? O pessoal tinha como centro principal de sua vida religiosa o Templo de Jerusalém. Era lá onde eram realizados os sacrifícios, os animais eram mortos, porque se compreendia que o derramar desses sangues agradava de algum modo a Deus. Só que, obviamente, quem não morava em Jerusalém, né? Como é que ia para o templo sempre? Então, tinha toda essa dinâmica de dificuldade. E o pessoal também tinha que estudar a Torá, que se refere aos 5 primeiros livros de nossa Bíblia, que é o atual Pentateuco para a gente. Então, existiam aí pequenos grupos, pequenas células, né? Que seriam essas sinagogas, que eram locais de estudo. Infelizmente, as mulheres não podiam frequentar, tá bom? E era lá que muitas vezes o homem também acabava aprendendo a ler. Era um local mais laical, então não existiam sacerdotes, mas fariseus, por exemplo, frequentavam. E lá tem um rolo, por exemplo, no centro, onde as pessoas desenrolavam o rolo para poder ler o texto da Bíblia, não, né? Da Torá para eles. Enfim, lá tem essa dinâmica. Eu sempre costumo comparar a sinagoga mais ou menos com as capelas, sabe? Embora nas capelas também existe o santo sacrifício da missa, mas seria algo mais similar a isso. E aí Jesus está lá, né? E ele vai falar então ao povo na sinagoga. As sinagogas eram geralmente frequentadas por fariseus também, que eram líderes dali, e os mestres da lei. Então Jesus fala para um povo que é orientado por líderes religiosos, não tanto do tempo como os saduceus, mas mais ali de uma camada mais popular. E Jesus fala que um profeta não é bem recebido em sua pátria. Por quê? Porque em muitos momentos do Evangelho, Jesus realmente, né, recebe críticas, ele é realmente vaiado praticamente pelas pessoas, no sentido de que os líderes batem de frente com ele, não concordam com suas atitudes, não concordam com suas palavras. Eles acabam provando Jesus, né? Aí, praticamente como o diabo fez no deserto. E aí, Jesus então mostra 2 exemplos. E Jesus cita textos bíblicos porque o povo conhecia. Eles iam para a sinagoga estudar textos, né? Os escritos. E aí ele mostra 2 casos, um do profeta Elias e outro do profeta Eliseu. O do profeta Elias realmente acontece nesse episódio, onde não se chove durante 3 anos e 6 meses, e Deus poderia ter mandado qualquer pessoa para que Elias pudesse ir. Existiam muitas viúvas dentro do povo de Deus, mas ele manda para uma estrangeira, que no caso é uma viúva que estava na Sidônia, terra estrangeira. Ao mesmo tempo, vemos o profeta Eliseu, tinha muitos leprosos dentro do povo de Deus, mas Deus manda para alguém que é sírio, alguém que é estrangeiro. Isso reflete aquilo que nós costumamos chamar da universalidade da salvação. Deus não está preso a territórios, a nacionalismos, como era um costume gigantesco entre os judeus. Parecia que Deus só poderia salvar alguém que é filho de outro judeu. Do contrário, Deus não salva. Então, é uma visão totalmente equivocada. Parece que a salvação vem por corrente sanguínea. Me poupe e me economize com essa história. Mas era a visão que se tinha. Então, Jesus vem mudar, quebrar essa visão, né? De que Deus não está preso a essas realidades, mas Deus vai muito mais além, né? E aí, diz que quando o povo escuta isso, o povo fica furioso. Por quê a fúria? Porque Jesus está quebrando uma visão que aquele povo tinha.
Jesus está quebrando uma visão, né, totalmente enraizada na mente daquelas pessoas. E para muitas pessoas, se abrir a essa novidade, se abrir para esse novo, a novos esquemas, implicava em perder cargos, né, em perder postos. E como isso acontece hoje, né? Nunca ninguém viu isso. Quem nunca viu numa paróquia quando alguém sabe que está chegando gente nova, aí o povo mais antigo começa. Vixe Maria, lá vem esse povo chegando aqui para querer mudar tudo. Não, é melhor não abrir vaga para mais ninguém, porque esse povo não sabe mexer, porque esse povo não sabe isso. Hoje eu tenho 27 anos. Mas quando eu comecei a trilhar o caminho na igreja, foi na faixa dos 12. Eu escutei várias vezes essa conversa. Não, é porque vocês estão chegando agora, não tem experiência. Ah, é porque você é muito novo, José Lucas. Ah, é porque quando você crescer você vai entender. Então é muita coisa, né? Muitos esquemas pré-formados na mente do povo, muitas manhas que as pessoas têm, que elas não querem tirar esses maus costumes. E é preciso quebrar. É preciso quebrar esses esquemas. É muita gente aí que acha que coordenar alguma coisa é um cargo vitalício. Basta alguém chegar e dizer, tira esse crachá. Não, mas eu não posso tirar meu crachá. Só porque o crachá tem o nome coordenador, coordenadora, presidente, presidenta. Gente, Jesus era Deus e não ficava dando com o crachá dizendo sou Deus. Jesus era o próprio Verbo encarnado e andou sendo um com todos. O próprio Paulo fala, igual em tudo, menos no pecado. E quem somos nós para precisarmos ficar exibindo qual cargo que eu sou? Que cristianismo é esse? É o cristianismo sem Cristo, né? É a grande verdade. Pensemos sobre isso. Talvez você que está acompanhando esse vídeo tenha esse mau costume. Vamos quebrar. Quaresma é tempo dessa mudança, né? O quebrar o coração. E para terminar, diz que o povo se revolta, levam Jesus, querem expulsar da cidade, querem matar. Você pode dizer assim, mas José Lucas, por que Jesus não deixou morrer logo? Era mais fácil, ele não ia sofrer tanto, né? E Jesus acaba passando no meio deles e continua o caminho. Jesus escorrega, né, no meio deles. Primeiro, Jesus sabia que ele tinha uma missão. E não era o tempo ainda. Nem sempre é tempo de chegar ao ato final da crucifixão. Ainda é preciso carregar a cruz durante mais um tempo. Às vezes é assim que acontece. Às vezes Deus quer que a gente carregue mais um tempinho a cruz para que a gente aprenda mais, para que a nossa missão seja completamente feita. E às vezes a gente acha que está na hora de jogar a cruz de lado, não é assim. E finalizando, tem um comentário do livro de Bento XVI sobre a infância de Jesus que ele fala algo muito bonito. Assim como Jesus, na Sexta-feira Santa, sábado Santo, Jesus também escorrega, né? Visita a mansão dos mortos, mas ali não fica, mas ele passa por ali para anunciar a salvação e ele retorna ao mundo da mesma forma que Jesus fez aqui. Amados irmãos e irmãs, Jesus também quer nos ensinar a passar muitas vezes por meio da lama sem nos sujarmos. A passar pela crucifixão e morte, mas também ressuscitarmos com Ele. Mas isso só é possível quando somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.